Entrando, a gente já começa. Mas vai estar liberado para ele, Lion? Vai, né? Não, mas eu libero. A hora que ele entrar, você libera. Pronto, tá liberado. Liberou ele? Sim. Entrou aí, Ale? Ele tá aí? Tá sim. Ale? Tá ouvindo? Já tá liberado já. Aqui tá um xizinho no microfone dele, é porque ele não abriu ainda, né? É porque ele não abriu. E qualquer coisa fala para ele levantar a mão lá, que aí ele consegue falar. Mas eu já liberei o dele aqui. Tá. Uhum. Tô mandando mensagem aqui para ele também. Então vamos aguardar. Baixa adesão, hein? Mas tá bom. Você tá gravando, né, Lai? Sim. Então, show. Ale, tá ouvindo? Tá só voz, né, Lai? Tá. Não, deixa eu ver aqui se ali que entrou aqui é ele ou é É fake. ele mesmo, é ele mesmo. Deixa eu Tô ver, vendo. porque eu tenho a conversa aqui com ele. Não, é ele, sim. Tá me ouvindo, Mar, agora? Opa, Estão me ouvindo aí, pessoal? Opa, Estamos sim, agora sim. A galera tá travada de falar, só tá os administradores falando hoje, senão para dar uma controlada. Beleza? Tá, deixa eu aprender aqui. Eu tenho que apertar para falar, certo? Não, agora você tá falando, acho que normal. É porque se tivesse barulho, aí você fecha o seu microfone para não vazar o barulho. Mas como você tá sozinho aí, de boa. Só falar mesmo. Deixa o microfone aberto e fala. Não, é que eu tenho que apertar mesmo aqui, mas eu já peguei a manha. Pode mandar bala aí que eu Então, já beleza. tô esperto. Olha, dá um clique só no microfone que ele fica sempre aberto. Aí. Ah, agora sim. Obrigado, gente. Valeu. Boa Bom, noite, pessoal. Desculpa aí que eu sou meio... Não entendo muito de os tecnologia. analfabeto digital a gente é, né? Tudo Bom, bem, galera? mas vamos Boa lá. noite, tudo bem, Ali? O pessoal não vai responder porque a maioria aqui tá no mute, tá? Para otimizar Tá o bom. tempo e a gente conseguir ter uma dinâmica legal. Tranquilo. Eu tô no carro também, tenho tempo para falar, tô à disposição. Então vamos lá. Bom, primeiramente queria agradecer aí, né, por você ceder seu tempo para a gente. Sei que está corrido. Você falou que estava em São Paulo em reunião e está atendendo a gente no carro. Então, puta, muito obrigado. E valeu aí por você ter vindo falar com a gente hoje. Beleza? Vamos lá? Tá preparado? Posso mandar a primeira, Lê? Ale, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Agora eu tô ouvindo. Vou fazer a primeira pergunta, tá? Manda bala. Então vamos lá. A primeira pergunta é a primeira, a segunda e a terceira, tá? Mas eu vou começar aqui. A primeira pergunta é do Lion, que é nosso companheiro aí do grupo. Ele pergunta o seguinte: mercado de cripto cresce a cada dia. Hoje temos uma grande tendência NFT. Você pensa em expandir para esse segmento usando o IPXGO? É, uma ótima pergunta. Na realidade, o setor de cripto ele fica em evidência de novo e acaba abrindo brecha para N soluções e o NFT
e as moedas de games são os destaques aí de todo esse processo, né? Para que tudo isso não seja uma bolha e que lá na frente, né, as pessoas não entendam que comprou nada por nada, tipo, comprou um pixel por X Ethereum, X Bitcoins e não vale a nada, a gente tem que tomar muito cuidado o que coloca, o que você tokeniza de fato, né? Aquilo tem que ter valor, tem que ter um mercado relevante. Hoje, é claro, é uma forma, infelizmente, até hoje, de você conseguir transacionar e passar dinheiro de lá e para cá em coisas que efetivamente não têm o mínimo valor, mas o mercado se expandiu e existe possibilidades de você criar NFTs de toda sorte de coisas aí, e coisas que realmente têm valor agregado, tem história, tem o porquê do colecionável e etc. E é muito difícil o mercado cripto, às vezes, porque quando está tudo girando, existe uma afobação de tudo aquilo e muito dinheiro rodando para lá e para cá. E quando você entra no conceito real, quando você entra no porquê daquele dinheiro rodando, assusta, porque você acaba vendo que você comprou X mil reais, ou centenas de reais, ou milhares de reais, por às vezes coisas que não valem ou que só estão no mercado especulativo num primeiro momento. Então, nós temos a plataforma totalmente preparada para receber ativos para a tokenização. Então, pode ser que sim, logo em breve, os nossos clientes e até mesmo em algum momento a gente entre nisso, mas com ativos totalmente valorizados, né? E não só na bolha e tal. Uhum. Só para dar um exemplo para ver se eu entendi. Então, se eu crio lá uma empresa de, vamos dizer, uma loja no shopping, e eu quero tokenizar a minha loja, eu posso, talvez, no futuro ir na sua empresa e você faz esse serviço e eu vou ter meu token usando a base da Wibix, é isso? Praticamente isso. Hoje, para você criar uma moeda ou para você tokenizar qualquer coisa, tem dois caminhos. Por exemplo, para você criar uma moeda e dar aquele nome tokenizando algo, não leva mais que, sei lá, 15 minutos. É uma commodity hoje. A tokenização em si já tem algumas normas, já tem até algumas regras, porque alguns já entram como valor imobiliário, claro, então já tem algumas regras. O que a gente vai prover é toda a engenharia da nossa plataforma, toda a segurança já aplicada na nossa plataforma, porque não é só fazer o token, é dar a segurança nas transações do token e aonde ele está custodiado e etc. Então, é um serviço que logo mais e até a gente já tem internamente algumas coisas acontecendo que vão por esse caminho totalmente. Pô, legal. Mais uma fonte de ganho aí para a empresa que acho que é bom para todo mundo. Isso aí. Vamos lá para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é do Laio também. É o seguinte. Nessa atual fase da Wibo, site, app novo, sócios, conselheiros definidos, não seria hora de começar a fazer um marketing da Wibix mais agressivo? Essa pergunta é a velha pergunta, né? De novo, né, É a pessoal? pressa, Entendam. né? A pressa da galera. Entendam, assim, para quem comprou a moeda como investimento, que é o caso de 100% do pessoal do grupo, das pessoas aqui envolvidas, às vezes 2 meses parece 10 anos, 3 meses parece 20 anos, 1 ano, então, parece que é um século, né? Uhum. Só que, para nós aqui, da empresa, que tenta criar valor real para todo o processo da Wibo Company como um todo, e para o token Wibix acabar acompanhando essa valorização, não é fácil. Então, todo santo dia, nós temos ganhos institucionais. O que é um ganho institucional, para vocês entenderem? Vamos supor, igual hoje. Fechamos um contrato com uma marca X. Até essa marca se tornar uma realidade
tanto no uso da plataforma, nos serviços de campanhas, ou colocando, aceitando o IBIX, ou fazendo aplicação de algum processo, dependendo do tamanho da empresa, leva meses ou anos. Isso é o que a gente está aprendendo agora. Então, você criar um valor é muito, muito difícil, até pelo caminho que a gente resolveu estrategicamente trilhar. Dentre todas as estratégias da empresa, se nós fizermos um marketing agressivo neste exato momento, prejudicaria um monte de coisas. Exemplo, imagina eu fazer um marketing agressivo e a Wibix ficar conhecida nacionalmente e ter um forte apelo para que as pessoas utilizem. Nós já temos o shopping ou os anunciantes capilarizados no Brasil inteiro? Não. Então, isso seria um baita tiro no pé, fazer isso nesse momento. Para os anunciantes já existentes e para os que entrarão. Hoje, as pessoas elas querem um marketing mais da moeda de valorização ou para o poder de valorização da moeda do que, de fato, os ganhos da plataforma para depois valorizar a moeda. Então, a gente fica nesse dilema. O que é verdade, de fato, é o seguinte. Nós temos, sim, um marketing bem agressivo, mas ele é feito através de influencers institucionais. O que é um influencer institucional? É um Roberto Justus, é um Guga Stocco, é um Caio Mesquita, é um Cristiano Melles, que é o presidente nacional da NR, Associação de Bares e Restaurantes. Enfim, é o Edu Terra, que leva todas as mega empresas em missões aí para Israel, China, é conselheiro das maiores multinacionais aqui no Brasil. Esse marketing agressivo de entrada nesse mercado B2B é o que vai trazer base para nós realmente da valorização da moeda, do valor agregado da moeda, porque o uso da plataforma como um todo, seja numa publicidade descentralizada, seja numa feature de Member Get Member, seja numa campanha específica interna da empresa que nem chega para a rede, é o que vai fazer toda a composição da valoração da moeda. Entende? Entendi. É aquilo que não aparece para o pessoal, né? É um trabalho de bastidor mesmo, que acaba não aparecendo. E a turma não tem muita paciência, mas faz parte do game, enfim. Temos que ir tocando o barco e esquentar a cabeça. Eu acho assim, sabe, Mar, de verdade, eu me coloco na posição de cada pessoa e tal. Porém, esse ano foi muito conturbado, final de pandemia, isso e aquilo. Aí o pessoal costuma fazer uma comparação assim. Pô, mas todas as moedas estão subindo e a Wibix isso aquilo. Cara, a Wibix, ela resolveu se colocar entre talvez as 100 moedas do planeta que efetivamente estão ligadas à economia real. Isso requer um trabalho, isso requer um começo, meio e fim, isso requer estar regulado com as empresas no compliance, no jurídico, no tributário, no fiscal, no ponto de vendas. Então, nós não resolvemos ficar só no mundo digital, mas isso é o modelo de negócios da Wibix. Então, às vezes, como a pessoa ela não entende o modelo de negócios da Wibix, como que ela vai estar trabalhando isso no dia a dia, então ela confunde muito com essas moedas totalmente digitais e especulativas. Então, acaba atrapalhando. Porém, a história das moedas, elas provam. Tem todas as moedas, sem exceção, elas têm altos, baixos, às vezes cai 90%, aí daqui a pouco sobe 100 e pouco, 220 mil e tal. As moedas têm o seu momento. O nosso momento, ele está bem próximo e está bem planejado. Só que, às vezes, e infelizmente, eles podem não estar de acordo com a expectativa e do momento financeiro daquela pessoa. Simples assim. É bem por aí mesmo, mas faz parte, enfim. Bom, vamos tocar para a terceira aqui, então.
A terceira pergunta do Lion, ele pergunta aqui, ó. Conforme o white paper, a sede faz parte do planejamento e, com isso, teoricamente, se inicia o processo de aceleração da startup. Já existe esse aporte financeiro para essa aceleração? E qual seria a estratégia para a expansão nacional de forma física e digital? Na verdade, só fazendo um complemento aí. Na verdade, a gente sempre teve sede. Na verdade, a sede é só mais um escritório, é só mais um escritório um pouco mais moderno. A gente já até aqui, antemão, já estamos procurando até outro escritório para adaptar até outro pessoal de suporte, enfim, outras pessoas. Que a gente nem divulga isso porque isso está inerente ao nosso crescimento, entendeu? Independente dos aportes, isso, aquilo, toda situação que acontece com a empresa faz parte do crescimento. Exemplo, nós, neste momento, acabamos de ser integrados em 3 ERPs. Para a grande maioria, isso não tem nada a ver, isso, enfim, é só papo institucional ou não tem muito a ver com a moeda. Mas para nós, estar integrado em um ERP, e graças a Deus nós nos integramos nos principais ERPs do Brasil. Viu, Ale? Qual que é o... Oi, Marco. Só te cortando, desculpa, essa do RP é uma pergunta que a gente ia fazer. Sim. O que é um RP, para quem não sabe, né? Que é importante a gente falar. Um RP é o sistema que gere todo o sistema de estoque, ponto de vendas e logística das empresas. Então, ali já tem os tratamentos fiscais, já tem os tratamentos de estoque. Uma vez a gente integrado num RP, assim como a gente fez no RP Arius, agora já foi Tecnisa, e depois da Tecnisa nós fizemos, se eu não me engano, a Lynx. Cara, cada RP desse tem milhares de clientes ali embaixo deles, que estão aptos, a partir de agora, a gente entrar escalado no Brasil inteiro, já no ponto de vendas. Qual que é a grande diferença? Não tem uma exchange ou um intermediário na troca da moeda. A moeda está sendo trocada direto no ponto de venda. Legal. Nossa, essa pergunta, fizeram essa pergunta a semana inteira e nossa, teve até embate no domingo e foi difícil explicar isso para as pessoas, eles entenderem, né, que é um meio de pagamento em cripto, não tem conversão de câmbio, não vai trocar moeda por X, por Y, um real, dólar. Exato. A empresa A recebendo o IPS da pessoa comum e botando o IPS no bolso. O que ela vai fazer com essa moeda depois é um problema particular dela. Se ela vai guardar, vai vender, vai trocar, né? Exato. Mas o usuário já teve um ganho real, que é a troca por aquele produto no varejo real, na situação. Sim. Mas aí é que tá, Mar. Nesse contexto é muito importante a gente frisar que o pessoal às vezes fica batendo na Wibix e não tá nem aí pro ganho institucional. Cara, a gente entrar de fato no core business, no interior, no coração das empresas pela porta da frente, eu faço aqui uma aposta de me colocar em quantas moedas no planeta fazem isso diretamente sem o intermediário de exchange. Só que o ganho, ele vai vir com o entendimento disso. Às vezes você, como investidor, pode achar que isso pode ser um negócio que pode ter uma valorização lá na frente absurda, porque realmente é uma moeda que, se vier regulação, tá tudo certo, isso, aquilo, ou para você, como investidor, esse é um ponto que não agrega nada, mas na prática, nós conseguirmos fazer isso é uma coisa inédita, pelo menos no Brasil. Eu tava até comentando um pouco antes de você entrar que, se a gente imaginar que há 25 anos atrás, aí, que não é muito tempo, as pessoas não aceitavam cartão, você tinha que pagar com dinheiro ou com cheque, né? E agora vem um novo meio de pagamento, que é cripto.
É muito louco isso, né? Já era, o dinheiro foi mudando mesmo, e agora ele é um dinheiro que está na nuvem, né? Digital. Praticamente, acho que Eu, daqui 10 anos, no máximo no mundo, não existe mais o papel moeda. Isso eu vai faço uma acabar. pergunta para você. Até eu acho que os haters aí vão me matar, os donos de moeda, o mercado, né? Já estou acostumado. Mas eu faço uma pergunta para você. Você é dono de uma grande rede ou você é de uma grande multinacional? Enfim, você é de uma grande empresa. Quando vier a regulação, você vai aceitar alguma moeda não regulada? De jeito nenhum. Só vou aceitar as boas, as que estão Você está certas. entendendo? Não, não é as boas, é as que estão Estão certas. preparadas para uma determinada regulação. É. No caso nosso aqui em particular do Brasil, a gente fez todo o processo interno, e essas integrações com o PDV é uma prova disso. A gente fez todos os processos internos para uma possível regulação, e com todo respeito, ela está batendo na nossa porta. Com Isso aqui vai certeza. acontecer ontem, pode acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, ou no segundo, mas que ela vai acontecer, isso é fato. A gente sempre comenta aqui no chat, Ale, que realmente, principalmente aqui no nosso país, né, quando regular, né, as coisas estiver tudo dentro das normas, tem muitas moedas que vão desaparecer. Se ela não se adaptar, não conseguir atender a essas normas, não vai valer nada. Vai jogar... Na realidade, elas vão se adaptar a um mercado delas qualquer, né, que sempre vai ter o mercado, claro, mas, enfim, cada um se posiciona e procura o mercado que deseja, né? No nosso caso, a gente sabe exatamente aonde quer chegar e o que está pisando. Então, É isso aí. muitas pessoas aí, por exemplo, vê o mercado a curtíssimo prazo, que é o que está acontecendo agora, o ano que vem e tal. Cara, essa conversa cripto, ela nem começou. Nem começou. Tá, tem muito para amadurecer ainda, né? Não tem jeito. É isso aí. Bom, vamos para a próxima? Vamos lá. Manda. Quarta pergunta é do Léo Ramírez. Sabemos que a Wibix pode ser comprada ou adquirida ao compartilhar anúncios pelo app. Porém, quais estratégias serão adotadas para que as pessoas aceitem o Wibix ao invés do BTC para realizar os futuros pagamentos em cripto no mercado tradicional, já que ele é mais conhecido e valorizado atualmente? Ele quis comparar aqui, né? Não, na realidade, cada um tem uma função diferente da outra. Ninguém vai pegar e vai pagar o cafezinho com BTC. Isso é um fato. Isso não vai acontecer. É difícil. Então, eu acho que é só uma questão de... Eu acho, até só te cortando, até comentei isso, né? O BTC ele não está preparado como meio de pagamento, né? Não tem. Ele Né? precisa de intermediários, ele precisa Precisa de um monte de intermediários aí. Justamente, entendeu? Então. Eu acho que é assim, o BTC é o pai de todos e ele está muito mais voltado para uma reserva de valor, de fato, do que um meio de troca. Utilidade, né? Do que utility, né? Do que ter. Exato. Né? Isso aí. Então, beleza, isso aí está respondida. A quinta pergunta é praticamente a mesma coisa, mas vamos lá. É do Léo Ramírez também. Sabemos que a Wibix irá passar pelo momento de escalabilidade do negócio. Quais serão as estratégias utilizadas para realizar o crescimento? Você já falou, é meio parecida, né? Mas não, eu até faço um adendo aqui. Por exemplo, o foda é que a gente fala aqui e aí daqui a pouco já começa burburinho, né? as distorções, entendeu? Do negócio. Mas, enfim, a gente já começou o planejamento de internacionalização com uma Big Four e eu acho que a estratégia de crescimento em escala está aí. É a gente se apoiar numa Big Four. Para quem não conhece Big Four, são as maiores consultorias do planeta, uma Price, uma KPMG, enfim.
Então, elas inserem, né, ou ajudam a inserir no mercado através de players já consolidados e assim por diante. Legal. Bom, legal, bom saber, hein? Aliás, Essa eu não sabia. quem logo mais a gente vai anunciar aí, quem vai fazer toda a nossa auditoria interna, externa, todo o processo de carteiras, de supply, que tanto fala de supply, de tudo, é a KPMG. Show, legal. É notícia de primeira mão aí, hein? Isso aí não tinha Moeda sido vai anunciado em ser nenhum lugar. 100% auditada em todos os parâmetros, tanto a empresa, o Webull Company, todos os seus processos, quanto toda a operação dela. Isso é muito legal, porque, pô, se o pessoal que está ouvindo aí puder procurar o que é essa empresa de auditoria, a KPMG, e ver qual que é o tamanho e a qualidade dela, né, que ela tem no mercado, vai entender o qual sério é o projeto, né, Ale? Puta, você vê que é negócio Exato. bem às claras, bem, né, bem dentro Aí, só da como é uma lei. informação aqui, primeira mão, para esses haters malditos não ficarem me enchendo a porra do saco, pessoal, eu dei uma informação primeira mão. Se vai ser agora que a gente vai anunciar, depois ou daqui um ano, como virou meme, é assim que vai ser, ponto. Eu só estou anunciando. É isso aí. Porque nós, os É, caras estão com a verdade e fica cobrando, oh, mas não saiu ainda, não saiu ainda. Nossa, é difícil, né? É vai duro. lavar uma roupa antes que eu me esqueça, né? Bom, show de bola. Vamos para a sexta pergunta, que é do Thiago Cristóvão. Essa eu acho uma boa pergunta. Visto a participação de algumas empresas no programa de fidelização que não tiveram recorrência em seus anúncios, existe um motivo ou estratégia para não continuarem as campanhas, mesmo que seja uma vez por mês? Não, isso na realidade é assim. A gente só está focando os grandes players com potencial de gasto acima de 10 milhões na plataforma mínimo. Então, esses grandes players, eles têm todo um processo interno, desde um processo de compliance, desde um processo tributário, desde um processo de amadurecimento e conhecimento dentro desse mercado, desse universo cripto. Então, o que nós fizemos até agora, e foi muito bem visto em todos os aspectos e por todas as empresas, foram testes em cima de testes de como a plataforma pode se portar dentro da organização. Então, se talvez a grande maioria não sabe, né? Mas todo ano, principalmente nessa época de novembro até fevereiro, algumas mais atrasadinhas, março do ano que vem, elas fazem o seu planejamento orçamentário e o marketing, ele já é definido do ano que vem, ainda nesse ano, no começo do ano. E a partir daí eles começam a distribuir as verbas pelos canais e as demandas nas suas respectivas agências. É assim que funciona. Fora isso, existe também os momentos e cada um com a sua expertise. Por exemplo, nós temos empresas que já estão num tratamento interno com os funcionários, empresa gigante, para saber como é que coloca para fora e qual as ações melhores há muito tempo. Então, a estratégia de ficar mês a mês ou não, como vai utilizar, de que forma, isso depende de cada instituição mesmo, o seu momento, se conseguiu ajustar internamente essa questão cripto dentro dos seus da sua organização ali interna, né? Enfim, tem N processos, né? Bom, é isso aí. Bom, vamos tocar. Ó, vamos fazer mais uma aqui, que é até uma dúvida minha também, mas a pergunta é do Marcelo Almeida, que é nosso parceiro aí de administração no grupo. Ele notou, e eu também notei, que lá no CoinMarketCap não está aparecendo lá, não está publicado a quantidade de tokens em circulação, Ale. Você Porque sabe? é assim, não, funciona assim. Tá. A gente já fez
pelo menos, sei lá, cara, eu acho que uns 100 chamados no CoinMarketCap para Ixi. eles arrumarem. Como nós temos a nossa taxa interna, que essa taxa interna ela é diferente da taxa da rede da Ethereum, então é um negócio meio novo para eles, entendeu? Então tem Ah, todo um entendi. entendimento, tem todo, por exemplo, às vezes as pessoas entram nas carteiras e aí vê lá carteiras da empresa, que são carteiras que têm Entre bilhões de carteiras, né? moedas, e ver carteira, por exemplo, como a das exchanges, que elas são concentradas em uma carteira só delas, né, numa cool wallet qualquer, enfim. Aham. Então, esse tipo de tratamento, a gente já está junto com o CoinMarketCap há muitos meses, eu te diria até que quase ano, mas enfim, a gente depende do entendimento deles e da boa vontade deles. O que eles alegam para a gente é que é uma fila gigantesca de tokens e que, como nós temos uma singularidade, nós temos que entrar no processo normal. Entendi, Entendeu? Ale. Entendi. Se você for analisar, é uma coisa nova para todo mundo o que você está fazendo. É o seu meio de pagamento, né? Transacionando entre carteiras, coisa que não existia antes na rede inteira, né? Nós E aí, temos né? nós temos 3 blockchains rodando na mesma moeda. E na hora que você vai explicar isso, como assim? Enfim, tem todo um processo também por trás que não adianta. Tem coisa que é Tec- assim. Tecnicamente falando, né? É uma coisa nova e que eu sempre falo para a galera aí, que a gente ainda vai entender desse negócio muito lá na frente, o que ele é, o que ele vai virar, o que ele vai se transformar, né? Uma coisa muito nova aí que pode surgir curvas diferentes no meio desse caminho aí, né? Mas Exatamente. normal. Bom, vamos lá então. Pergunta do Rafael Parisi. Como as empresas estão aderindo ao IBIX? Ainda consideram como marketing secundário com testes menores ou já cogitam aplicar mais recursos, já que recursos que já usados nas ferramentas de marketing tradicionais? Poderia citar alguma empresa como exemplo? Ele está meio que perguntando aqui se está migrando talvez do Facebook, Google, alguma coisa para o IBIX e citar algum exemplo. Não, na realidade, a gente é só um otimizador, ninguém muda de um para outro. Eu acho muito difícil fechar um canal para começar outro, ainda mais Vai um usar canal mais um, né? entrante. Só mais um. Então, nós somos um otimizador. Mas, por Uhum. exemplo, o nosso Ibix Go, que a gente está planejando o lançamento agora para o verão, com um grupo que tem bastante influência no verão como um todo, nas suas aplicações de marketing, gastam em torno aí de 400 milhões, 500 milhões de reais só na Isso é spoiler, campanha hein? de verão. Isso é É, spoiler, hein? não, mas Isso é de boa. novo, né? Eu já sei, já imagino. Para haters de plantão, para haters de plantão, aprendam a entender, porque uns falam que não dá informação, outros falam que faz especulação, entendeu? E outros falam que eu não tenho postura de CEO, né? Então, assim, como se um CEO tivesse postura, né? Como se um Elon Musk, quase autista, que não faz business plan, tivesse É um postura, sabe? Assim, fanfarrão. é um fanfarrão. Então, assim, às vezes a gente abre isso para vocês entenderem que tudo é uma construção. Então, como o Rafael perguntou, como que se dá isso? Nós temos hoje pelo menos umas 38 empresas já com seus marketings todos envolvidos, entendendo quais são as ações que vão colocar, como colocar, os budgets em planejamento, isso, aquilo. E, enfim, no decorrer da coisa, a gente trabalha e espera que seja da melhor forma e numa demanda grande, né? E é isso que a gente espera.
o que a gente está tentando não passar mais e não falar, porque a interpretação do mercado especulativo desses grupos é uma interpretação muito vasta, então é muito difícil. Às vezes você fala com 98% das pessoas, às vezes você fala com 1% que fica ali influenciando todo o resto. Então, para nós, Uhum, como corporativo, é muito difícil a gente uhum, manter essa linha de comunicação, né? entendi. Uhum. Eu até comento assim nas nossas conversas que você já sempre está interagindo aí nos grupos, já falou, né, lá naquele outro grupo lá, o Ibix e Chiles, está falando aqui com a gente, já conversou lá com aquele menino lá, o Léo Gravina. Então, pô, eu não vejo outra empresa nesse segmento, outro CEO, outra pessoa importante dando essa atenção direta. Isso eu não vejo. Só vejo aqui com você. E às vezes, quando a pessoa tem uma facilidade, não dá muito valor, né? Não tem muito valor. Mas Eu isso tenho, é cultural, isso é aí é cultural. cultural, isso é do Uhum, brasileiro. O brasileiro, se você der 100, ele quer 101, se der 1000, quer 1001, se der 100, uhum, e assim vai, entendeu? O que a gente faz é simplesmente meter a cara mesmo, dar a cara a bater, não tem pergunta sem resposta. Os uhum. haters sempre vão ter, né? Não tem Eles jeito. vão surgindo, né? Não, Quando a moeda mas é atinge um legal. preço, sai um, entra outro. Mas é legal, porque o cara que tem a capacidade de reclamar de um investimento de renda variável e colocar a culpa num terceiro, esse cara merece um Oscar, né, meu? Esse cara merece o Oscar da ingenuidade e da É, burrice humana, né? eu costumo Oxe, numa brincar pisa do futebol. que o hater é igual a Hidra. Você corta uma cabeça, nasce duas. Não, mas é o que dá a emoção de todo o processo, entendeu? É só treta que voa. Mas, Bom, ó, uma coisa eu oi. tenho que admitir. Hum. A gente aprende muito com os haters, viu? Ah, sim, ué. É, Tem que vai rebolando e vai, né? Se tem adaptando e todo o seu resolvendo. valor envolvido aí. É isso aí. Bom, vamos lá na penúltima pergunta. A última é pergunta de hater, hein? Eu deixei uma pergunta de hater para o final, mas vamos lá na penúltima. Vamos lá, essa pergunta até o Laio que formulou, foi eu e ele que formulamos essa pergunta, mas vamos lá, é uma dúvida, tá? Bom, a gente fala aqui que hoje a taxa da rede Ethereum é cara, né? É meio absurda até. Uhum. E a gente pergunta assim: para um CPF ou uma pessoa comum que pretende anunciar, um exemplo, seu carro dentro da plataforma ou algum outro produto, essa possibilidade fica inviável para um pequeno anunciante, devido ao custo de transação da exchange. Tá? Vou citar um exemplo aqui, que até a Coinbase saiu do Brasil, mas ela, para você tirar o IBIX e transferir para sua carteira o IBIX, tirar o IBIX dela e transferir, eles cobravam 1.500 moedas. Você Aham. entendeu? Então, assim, por exemplo, pessoa comum, hoje, se for ter que comprar a moeda no mercado e transferir ela para a carteira Wix para impulsionar um anúncio de um produto pessoal, fica muito caro. Existe alguma coisa, algum pensamento de vocês em melhorar isso ou tentar alguma forma de não ter essa taxa cara para ser viável para a pessoa comum? Anunciar como o Mercado Livre dentro da Wix? Veja, mas essa pergunta ela é bem boa e bem complexa, mas é uma pergunta que eu acho que vale a pena uma resposta criteriosa, assim. Uhum, Surgiram muitos bons blockchains e plataformas com rapidez, com custo praticamente irrisório aí para você fazer as transações. Qual que é o problema quando uma empresa como a nossa, que, que faz praticamente quase, já bate aí casa de milhares de transações dia, para nós passarmos toda a nossa rede, todo o nosso sistema para um blockchain desse, existe todo um processo de segurança de dados envolvidos. uhum, Então, teve uma febre há um tempo atrás em várias redes que apareceram,
e junto com essa febre vieram vários ataques hackers, várias redes deram problemas, várias redes, enfim, tiveram ali, estão amadurecendo, né, com os erros, mas no estágio que nós estamos, com os dados que nós transacionamos das empresas e dos usuários, e com o tamanho de transações que nós fazemos, hoje, que por incrível que pareça, é uma das maiores do Brasil, a gente já foi várias vezes um dos maiores número de transações dentro do mercado Bitcoin, nós não podemos correr o risco dessas migrações. Então, a rede Ethereum, ela tem todos os seus problemas, mas é a rede mais madura e confiável hoje ainda. Nós temos dentro da plataforma uma rede própria, que todos os dados de vocês já usam, já passam, já transacionam, que a gente já testa no nosso blockchain interno. Seria até mais fácil a gente colocar isso em algum momento para esse processo. A própria rede Ethereum está amadurecendo, né? E tá se consolidando. Com o tempo, ela vai ficar mais barata, com certeza. Então, assim, o nosso ponto aqui tem duas palavras: viabilidade e segurança. Com um simples percentual de falta de segurança, é a mesma coisa de eu migrar dados e, de repente, você abrir sua carteira com centenas de moedas ou milhares e você está com saldo diferente. E a gente não ter como reclamar o processo. Então, Entendi. esse risco a gente preferiu, neste momento, ou pelo menos nesse período de amadurecimento das plataformas, a gente ainda não passar. Entendi. Bom, eu entendi que precisa aí, na verdade, até a tecnologia Ethereum madurar um pouco mais, né? E ela trazer alguma solução diferente para diminuir esse custo, né? Uma coisa de evolução de tecnologia mesmo, né? Não tem muito Então, o que fazer. é como eu falei, o mercado cripto está passando por um processo de amadurecimento e de entrada de novos players e tudo mais, que assim, de 0 a 100%, a gente não chegou nem em 5%. É que as pessoas acham que já está tudo ali, uma plataforma ou outra. Cara, existe um tempo ainda de maturação que é absurdo, né? Tem muitas oportunidades pela frente ainda. Foi até bom você tocar nesse assunto, porque até as pessoas gostam de comparar, né? E hoje até teve comparação aí da Ethereum com a Wix e com o Bitcoin. A gente tem que colocar na conta, né? Que o Bitcoin está aí 12 anos, né? Aproximadamente 12 anos de evolução, e a Ethereum acho que é 5 ou 6 anos. Então, o tempo, nesse caso, tem que ser levado em consideração, né? Não tem como fugir disso, né? Eu diria isso Faz até parte. como um processo de amadurecimento como investidores no mercado. Vocês estão aí num grupo todo dia falando sobre isso, aparece todo dia pseudos especialistas, isso, aquilo, mas a grande realidade é que estamos todos aprendendo. A história Justamente. das moedas fala que, cara, ninguém sabe merda nenhuma, essa é a verdade. É tudo A muito história das novo, né? É tudo assim, ó, tudo pode acontecer com uma simples especulação, tudo pode acontecer com uma simples notícia infundada, tudo pode acontecer. Então, eu acho que é um mercado que vai passar por um amadurecimento ainda, e o que é legal, toda esse entusiasmo, essa energia que as pessoas estão colocando hoje, mas se ela começar a estudar profundamente, notar os padrões, elas vão começar a separar o joio do trigo, vão começar a parar de falar de médio prazo e só falar de longo prazo. É claro, os traders, quem vive de trader, quem vive de day trade, quem tem. É uma outra história, não é isso aqui que eu estou falando. Aí, o problema é quem está entrando no mercado, quem está conhecendo os nuances do mercado, e junto com esses nuances tem história, estatística e projeção. É muito simples até você aprender com isso. Eu lembro de uma situação há um tempo atrás que tinha uma moeda, eu acho que chamava Real com U.
que, nossa, quando ela foi lançada, os caras aqui detonavam a gente, que olha só, a moeda acabou de lançar e olha o que faz, isso, aquilo. Aí quando você olha para trás, você fala, Hum. nossa, cadê? Isso aí ainda existe? Isso É. tem fundamento? Imagina Ninguém- quantas pessoas. Então, assim, nós preferimos, de novo, né, aqui como empresa, nós preferimos ir pelo lado mais complicado, que é a economia real, que é uma Uhum, valorização mais constante do processo. Por uhum, exemplo, nós passamos o ano retrasado com média da moeda de 1 centavo, no ano passado de 3 centavos. Nesse ano, nós já estamos com média da moeda de 9 centavos. uhum, uhum, Nós já tivemos aí aproximadamente 1,7 bilhões de reais em movimentação da moeda. Então, essas uhum. coisas elas estão amadurecendo e fortalecendo todo o processo. Vai Então, validando, né? Vai mostrando que realmente o negócio funciona e tá dando certo e crescendo ali dia a dia, né? Tem que ter uma exato. certa paciência aí. Bom, A gente, todos os dias, nós temos aí grandes empresários, grandes especialistas se envolvendo e metendo a cara com a Wibix. Não é o meter a cara de marketing, igual o pessoal acha que é só aparecer numa rede social e falar que está num projeto que vai fazer a moeda subir. A gente está cagando para isso, a gente não quer isso. A uhum, gente firma parcerias de fato com as empresas, a gente mostra possibilidades dentro desse mercado a médio e longo prazo de como uhum, criar ecossistemas com a nossa plataforma. E assim está uhum. sendo feito. E vai chegar uma hora que esse trabalho todo vai aparecer de uma vez, né? Vai vir, pum, Pois é, bater é o que acontece com todas para as ficar. moedas, né? Enfim. Vai vir bater para ficar. Bom, vamos para a última pergunta aqui é de hater. Eu nem anotei, eu lembro da pergunta e eu vou fazer ela aqui para você. E vamos lá. E depois aí, se você puder fazer uma consideração final só aí para a gente finalizar, tá? Mas vamos lá. O camarada perguntou aqui se existe a possibilidade de você colocar uma pessoa de dentro da empresa oficialmente para conversar aqui com a gente, trazer datas concretas que não sejam baseadas em achismo. Essa foi basicamente a pergunta do camarada. Falar para Aí, ele mudar de ramo e apostar em outro projeto. O cara que faz uma pergunta dessa, na atual conjectura país, essa foi para mim, né? pós-pandemia. O Meu, achismo foi para mim, né? Que ele não, quer mas dizer que eu. assim, eu acho que a gente tem que ter um alto nível aqui, pelo menos, de conversa, né? Eu tenho o Uhum, meu modo rude, mas o meu modo rude é para oportunistas, é para cara que eles fazem um cenário de perguntas capciosas que envolve uhum, todo um contexto por trás. Eu não dou boi e nem tempo para esse tipo de coisa. O uhum. achismo, data e tempo, cara, a gente faz o possível. Não gostou? Vende e passa para outra. Não gostou da resposta? Dorme com essa que é o que temos. É isso aí. Bom, é isso aí, Ale. Então, puta, queria aí, em nome de todo mundo aí do grupo, te agradecer pelo tempo, tá? E gostaria que você fizesse uma consideração final e, se puder, soltar mais um spoilerzinho aí, né? Que é sempre bem-vindo. Bom, pessoal, eu acho que agora falando sério, eu fico muito honrado e agradecido aí pelo espaço. Uhum, Às vezes a gente tenta passar todas as boas novas, às vezes muito antes, na hora que está acontecendo, e a gente tem percebido que os grupos de Telegram, os grupos, enfim, envolvidos, eles não têm uma maturidade suficiente para digerir isso, porque as pessoas elas acabam ficando uma informação igual um telefone sem fio. Então fica muito complicado para nós do corporativo passar detalhes, datas, porque se alguém da minha empresa falar de data cravada e certa, ela está mentindo, porque a gente posterga. Esse mês mesmo, nós fechamos 3 contratos que estavam pendentes de ser fechados há 6 meses.
Então, Uhum. assim, não somos nós, né? Nós estamos trabalhando e fazendo todo o processo para a comunidade como um todo, para o setor como um todo, da melhor maneira, da forma mais honesta e com bravura que nós conseguimos. Agora, todo o resto, eu acho que as pessoas também têm que entender que esse mercado é um mercado extremamente novo. As nuances do mercado, elas mexem profundamente na segurança das empresas, nas tratativas financeiras e com o seu público. Uhum. Então, quando as pessoas entenderem isso, que é algo novo, e tudo que é novo traz riscos e oportunidades, eles entendem que, assim, a soma de todos os esforços, a soma dos pequenos ganhos institucionais, de marcas, da moeda, enfim, é isso que faz o processo e o que faz você enxergar lá na frente. Agora, uma pessoa que faz um investimento, espera um retorno, porque ouviu um spoiler, ou ouviu alguém garantindo, ou ouviu alguém falando isso e aquilo. Pessoal, com todo o respeito, não é assim que funciona, não é este mercado. É o mercado de renda variável e investimentos como um todo. A responsabilidade do discernimento e da coerência e da responsabilidade do que você vai investir, como, quando e as suas expectativas são só impostas a você e ninguém mais, entende? Então, tomem cuidado se ouvirem qualquer um da minha empresa, eu, qualquer um falar, tenham discernimento vocês da coisa, não é? Então, do nosso lado aqui, eu só tenho a falar que 22 é um ano que a gente espera desabrochar todo um trabalho exaustivo de 21, realmente fazer um trabalho de entrada e de reconhecimento no mercado como um todo, muito mais agressivo, muito mais robusto, muito mais preparado internamente em todos os processos. E aí, a partir daí, tudo que eu falar é pura especulação. Beleza, Lê. Mais uma vez, queria agradecer aí. Obrigado do seu tempo. Já são 11 e pouco aí, você deve estar cansadão. Valeu mesmo aí pela força, viu? Coração. Obrigado a vocês aí. E tô sempre aí. Tem um hater brotherzaço que fala, pô, mas vocês não têm coragem de entrar nos grupos. Cara, eu não tenho coragem para. Não é que eu não tenho coragem, eu não tenho tempo para ficar, às vezes, rebatendo essas coisas. Mas eu acho que conversas sadias e perguntas que são relevantes, eu estou sempre aberto, vou sempre estar disponível aí a vocês. E, enfim, usem e abusem da gente. Valeu, Ale. Tá bom? Obrigadão. Abraço. Valeu Cara. mesmo. Abraço. Tchau. Fechou. Abraço, Noite Ale. boa, cara. Obrigado, Tchau, hein? tchau. Obrigado mesmo por participar. Valeu, pessoal. Olá, eu abro aí pra turma para bater um papinho. Espera aí um pouquinho. Só ajeitar aqui. Já abre aí, Laio. Quer que eu abra? Acho que eu já liberei já. Tá liberado, galera. Se quiser conversar.